Irmãos, como é bom estarmos reunidos uma vez mais para cultuar ao Senhor nosso Deus. Com alegria no nosso coração, louvemos ao Senhor, que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aquele que tem nos sustentado, que tem nos orientado, Ele merece toda a nossa devoção. No Evangelho segundo São João, no seu capítulo 6, o verso 35, assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Declarou-lhes Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim não terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Jesus aqui ele se apresenta como o pão da vida. Aquele que vem até ele jamais terá fome. E aquele que vem até ele, que crê nele, jamais terá sede. Jesus, a fonte de água viva. É Ele quem nos dá a salvação, quem nos dá o sustento, a orientação para uma vida santa e digna de Sua presença. Santa e digna da presença do grande Deus, o Criador dos céus e da terra. O Santo Espírito de Deus que nos mantém-nos de pé. E com um desejo no nosso coração de cultuar a este Deus que nos sustenta, nos orienta, que é o nosso Senhor, porque assim cremos. Então louvemos a Ele com alegria no nosso coração, neste momento de culto. Jesus, eterno Rei, aquele que vier a mim, eu não desprezarei, eu não desprezarei, eu não desprezarei, aquele que vier a mim, eu não desprezarei. Preciosas as palavras de Jesus, eterno Rei. Ó vós cansados, vinde já, é suave a minha lei, é suave a minha lei, é suave a minha lei. Ó vós cansados, vinde já, é suave a minha lei. Preciosas as palavras de Jesus, eterno Rei. A porta só por mim entrai, descanso vos darei, descanso vos darei, descanso vos darei. A porta só por mim entrai, descanso vos darei. Preciosas as palavras de Jesus, eterno Rei. Por vós o mundo já vence, por vós a vida dei, por vós a vida dei, por vós a vida dei, por vós o mundo já vence, por vós a vida dei. Grande Deus, Pai de amor, de infinita bondade. Santo, santo é o Teu nome, ó Senhor. Por isso nós Te louvamos, Te bendizemos e exaltamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque Tu és o pão que nos alimenta, Senhor. A nossa vida espiritual, a nossa vida diante de Ti, em santidade diante dos homens, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem saciado a nossa sede, a sede de justiça, porque Tu és a própria justiça. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor tem realizado na nossa vida e conclamamos-Te, ó Deus, que esteja conosco nesse momento de culto,
para que nosso viver seja Ele, ó Deus, aprazível a Ti. Aceita, Senhor, a nossa devoção. Aceita, Senhor, a nossa adoração. No santo nome de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Assim cremos. Amém. Leitura bíblica, Efésios 4, de 25 a 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Querido Deus e nosso amado Pai, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Senhor, neste momento onde
paramos, ó Deus, para refletir sobre aquilo que fazemos em nossas vidas e que te desagrada, ó Pai. Pedimos, Senhor, a tua ajuda para que possamos, Senhor, ser mais parecidos contigo, para que as nossas mentes, os nossos corações sejam povoadas, Senhor, sejam alimentadas a cada dia mais com a tua vontade. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter o desejo de lermos mais a tua palavra, de conversarmos mais contigo e assim, Senhor, termos uma maior intimidade, uma maior comunhão contigo, ó Deus, e podermos dessa forma entender a tua vontade, Senhor, para as nossas vidas. Ó Pai, cada um de nós aqui sabe que é pecador, sabemos que erramos, que cometemos muitas coisas que te desagradam, que entristece o teu Santo Espírito, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a não cometer mais esses erros, ó Pai. Ajuda para que possamos ter uma vida que seja digna do teu nome, Senhor. O Senhor que morreu por nós, o Senhor que se sacrificou para nos dar uma vida, para nos dar a vida eterna, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, de cada um que neste momento está em contrição, está com a sua mente voltada para ti, pedindo o perdão dos pecados, ó Pai. Pecados que cometemos, pecados que pensamos, pecados que te desagradam por conta da nossa omissão. Ó Senhor, nos ajuda a perceber tudo isso e não fazer mais, ó Pai. Ajuda-nos a sermos cristãos melhores, dignos de sermos chamados teus filhos, ó Pai. Tem misericórdia, Deus, de cada um de nós, ó Pai, porque somos fracos, mas nós sabemos que sem ti nada somos e nada podemos fazer. Abençoa as nossas vidas, fortifica a nossa fé a cada dia mais, que possamos entender a cada dia mais a tua palavra, possamos aplicar na nossa vida, Senhor. Neste momento também nós queremos te pedir por aqueles que estão enfermos, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que chega para nós e pede para que oremos por eles, porque muitas vezes não sabem nem como fazê-lo. E neste momento nós estamos aqui intercedendo para que haja, Senhor, uma cura física, cura da alma, para que haja, Senhor, livramento, para que haja conversão também daqueles filhos, filhas, esposos e esposas que os nossos irmãos tanto pedem a cada dia. Senhor, que o Senhor esteja, de acordo com a tua vontade, livrando cada uma dessas pessoas que pedem essas intercessões, que possam ser libertas, Senhor, dessas doenças, desses problemas, possam ter uma vida melhor, ó Pai. Nós te agradecemos por aqueles que o Senhor já recuperou, mas que ainda precisam, Senhor, de continuar muitas vezes um tratamento, de seguir, Senhor, com as suas vidas. E por isso pedimos que o Senhor tenha misericórdia de cada um, dando forças, dando discernimento, colocando, Pai, os médicos, os remédios, as terapias necessárias para que eles possam, Senhor, ter uma vida plena, feliz e que também possam ter um coração grato, reconhecidos de que se assim acontecer foi pela tua bondosa mão, ó Pai. Ó Deus, recebe no teu trono de graça esta oração que faço em nome de todos que estão agora participando, Senhor, deste culto, e receba também as orações dos nossos irmãos que estão fazendo também, Senhor, os seus pedidos de confissão e também clamando por suas vidas e pela vida de tantos que precisam. Recebe no teu trono de graça, ó Pai, este clamor que fazemos, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém. 1, 2, 3, 4.
Deus amado e soberano Pai, nós nos alegramos porque nos colocamos na Tua presença, reconhecendo, Senhor Deus, o Teu amor e a Tua misericórdia. Mas como servos Teus, necessitamos de Ti, por isso nos humilhamos, pedimos perdão pelo nosso pecado, suplicamos, Senhor Deus, misericórdia pelas nossas vidas. Nos suplicamos misericórdia, Senhor Deus, pelos nossos irmãos enfermos. Passamos, Senhor Deus, por uma dificuldade muito grande no nosso país e necessitamos de Ti, Pai. Coloca a Sua mão abençoadora sobre as nossas igrejas, sobre os nossos irmãos, pelos aqueles que necessitam de Ti, Senhor Deus, que possa ser curado se for da Tua vontade. Suplicamos, Senhor Deus, também pelos governantes que são ímpios e não têm a compreensão verdadeira da Tua bondade e da Tua vontade, Deus. Por isso, ilumine, Senhor Deus, nosso país, ilumine o representante, ilumine a nossa cidade, aqueles que governam, para que possa cumprir, Senhor Deus, com o papel que foi colocado, Senhor Deus, para que eles cumpram. E, na realidade, muitos deles não cumprem com aquilo que foi colocado para cumprir. Por isso, suplicamos, Senhor Deus, que abençoe cada um membro, Senhor Deus, desses governantes, para que eles possam ter uma compreensão verdadeira do papel, Senhor Deus, que eles foi incumbido a fazer. Também suplicamos, Pai, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, e também, Senhor Deus, por cada irmão, Senhor Deus, missionários que está pelo mundo trabalhando, levando a Tua palavra, que o Senhor possa colocar Sua mão abençoadora sobre eles e também suplicamos pelas nossas vidas. Tudo isso eu agradeço em nome de Cristo. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois deste momento de adoração, contrição e louvor, agora nós adentraremos ao momento da nossa edificação pelas Escrituras Sagradas. Começamos o mês de agosto com a Epístola de Paulo aos Romanos e vamos terminar então este mês de agosto novamente na Epístola de Paulo aos Romanos, porém no seu capítulo 15. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versos de 1 ao 21, de onde nós extrairemos então a nossa mensagem. O tema, o poder transformador do Evangelho e a obra missionária. Novamente, o poder transformador do Evangelho e a obra missionária. Faremos 3 divisões, versos de 1 a 6, de 7 a 13, do 14 ao 19, e depois palavras conclusivas, segundo a própria epístola nos traz nos versos 20 e 21. Então, Romanos 15, de 1 ao 21, primeira sessão,
faremos leitura então dos versos de 1 ao 6, que diz: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versos de 1 a 6, então, com o tema o poder transformador do Evangelho e a obra missionária. Esses 6 primeiros versículos nós pontuamos de egoístas para altruístas. O altruísmo é gerado em nós pelo poder transformador do Evangelho. Realmente, quando nós atentamos para tudo aquilo que diz respeito à obra de Deus em nós, nós começamos então a nos aperceber de como nós de fato temos uma natureza voltada para si mesmos. É mesmo desde a tenra idade que nós temos como primeira expressão de palavras os pronomes possessivos: meu, minha. Fala-se que quando crianças nós somos egocêntricos e depois, quando adultos, somos egoístas. Realmente é uma questão de semântica. Por quê? Realmente, tanto o egocentrismo quanto o egoísmo tendem numa mesma direção. E talvez haja mesmo uma certa ingenuidade na criança, como de fato há. Mas, depois de já adultos, os homens se comportam de maneira muito egoísta. Então, basta olharmos para o mundo e enxergarmos no mundo as injustiças sociais, as injustiças que acontecem em todas as sociedades. Então, quando se fala de linha de pobreza, quando se fala dos desfavorecidos, quando se fala dos invisíveis, e quando Jesus mesmo disse: os pobres sempre tereis convosco, Jesus não está com isto legitimando a existência dos pobres. Pelo contrário, Jesus está apontando que toda a sociedade, em toda parte, ela é doente, porque aponta para um estado de doença. A sociedade como um todo, a ordem mundial é uma ordem doentia. Por isso a presença dos pobres. Por quê? Porque não há uma divisão equânime dos bens, daquilo que se produz, nem bens materiais e nem bens imateriais, nem bens em termos de sustento, em termos de alimento, em termos de atendimento médico, mas também não se divide equanimamente os bens culturais, os bens espirituais, inclusive. Então, realmente, é por conta do egoísmo que nós encontramos a miséria no mundo. E agora, o Evangelho, uma vez pregado, o Evangelho uma vez crido, e Jesus Cristo sendo agora o Rei das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas, somos chamados a uma atitude de vida, não mais como egoístas, não mais como privilegiando alguns em detrimento de outros, não mais promovendo o bem-estar para alguns à custa da escravidão de outros, mas agora o Evangelho vem para um novo homem,
para uma nova sociedade, para uma nova ordem, para uma nova ética. Então prega-se o Evangelho às nações. E qual é o fruto disto para as nações? É realmente o fruto de uma sociedade mais justa, mais solidária e em paz. Mais justiça, solidariedade e paz procedentes da verdade, procedentes de Jesus Cristo, e não de um projeto humano de solidariedade, não de um projeto humano de paz e nem de justiça, mas decorrentes do Espírito Santo de Deus na vida de quem crê. Daí então, aquela teia de existência de muitos cristãos marca uma grande diferença e dão um testemunho de que realmente estes não são mais cidadãos deste mundo, são cidadãos do reino de Deus, do reino dos céus, e expressam aqui pela vida exatamente o acolhimento daquilo que o Espírito Santo, por intermédio de Paulo, nos instrui. E qual é o comportamento agora? É o comportamento altruísta. E o altruísmo faz isto: ele acolhe, ele tolera, ele suporta, ele compartilha, ele estende a mão, ele oferece o ombro, ele é amigo, ele é filântropo, ele é amigo do homem, e não inimigo, e nem dominador, e nem lobo do homem, como disse um certo pensador do século XVIII, Thomas Hobbes. Temos aqui então as ideias sendo colocadas, mas não são meras ideias, é a vida da igreja que está aqui sendo trazida como instrução, como doutrina para a vida. Então não farei novamente a leitura dos versos 1 a 6, mas é exatamente o que nós temos de pontuar, de egoístas para altruístas. E quem é que faz isto? O poder transformador do Evangelho. Por isso então, o altruísmo é gerado em nós pelo poder transformador do Evangelho. Versos 7 ao 13. Portanto, veja que esta palavra traz já uma ideia de conclusão, uma vez agora aos altruístas e transformados e acolhidos por Deus, e agora no dever de acolher também ao outro. Portanto, diz o texto, acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Versos de 7 ao 13, de exclusivistas para inclusivistas, o acolhimento da igreja como fruto do Evangelho transformador, a glória de Deus em sua misericórdia. Então, não há dúvidas de que a igreja acolhe, e não há dúvidas de que, em princípio, a igreja, sendo ela primeiramente dirigida por judeus, aqueles judeus, o colegiado apostólico, fosse Pedro, fosse Tiago, fosse João, fosse outro qualquer, era um colegiado apostólico judeu. E os judeus tinham na sua bagagem cultural uma ideia exclusivista. O que é ser exclusivista? É aquela ideia de muitas seitas ainda.
A ideia exclusivista é a seguinte: se não for da minha denominação, não vai para o céu. Então, Testemunha de Jeová afirma isto, por exemplo: se não for Testemunha de Jeová, não vai herdar este paraíso que será mesmo aqui na terra. Então, para poder herdar o paraíso, tem que pertencer àquela seita. Outra seita, Congregação Cristã no Brasil, é outra seita. Se não for daquela denominação, todas as demais cristandades estão condenadas. Tem que seguir ali o que o fundador daquela denominação declarou em seus princípios fundantes. Então, Luigi Franciscon determinou que assim, aquela denominação deve se comportar, e assim se comporta. E quem não for daquela linha está sendo lançado para a perdição. É necessário então que se torne única e exclusivamente membro daquela determinada denominação. Assim também pensavam os judeus, e não é à toa que nós chamamos essas seitas cristãs de seitas judaizantes, porque elas guardam princípios judaizantes, e dentre eles o exclusivismo. Porém, estes que aqui se converteram a Jesus, embora em princípio, no início da igreja, eles tiveram dificuldades em admitir os gentios como parte da herança de Deus em Cristo, não fosse o Espírito Santo lhes dar clareza, não fosse o Espírito Santo lhes dar entendimento, conhecimento e inteligência para poderem interpretar o que os profetas disseram, eles certamente persistiriam no erro. Porém, não há erro que resista frente à luz que Deus dá aos seus servos. E aqui estamos nós, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é parte do reino de Deus na terra. Deus tem muitas outras denominações, no sentido de os cristãos que pertencem a Cristo não estão atrelados às denominações e aos líderes, estão atrelados, estão vinculados ao Espírito Santo que Jesus Cristo lhes outorgou, de maneira que Jesus, quando olha para a sua igreja na face da terra, ele não olha para as placas, mas ele olha para as pessoas transformadas pelo poder renovador e transformador do Evangelho. Ele olha aqueles que são selados pelo seu próprio Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então aqui a igreja precisa então caminhar sempre com esta visão, abandonando o exclusivismo, obrigando todos a se tornarem tais como nós, não, mas olhando para o inclusivismo, enxergar aqueles que estão para além como pessoas que, uma vez convertidas e uma vez unidas e associadas a Cristo Jesus, elas são dignas do nosso respeito, do nosso acolhimento, de estendermos a destra de companhia, como fazemos, por exemplo, com a Santa Ceia. Toda vez que nós ministramos a Santa Ceia, nós lembramos, a ceia não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, a ceia é do Senhor. Portanto, se houver quaisquer membros de outra igreja reconhecidamente evangélica e que você seja membro e esteja em plena comunhão, você deve fazer parte da mesa, porque a mesa é do Senhor e não da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isto, quando falamos com que visão? Com a visão de que a igreja, ela vai para além da denominação, vai para além das placas que identificam tais denominações, vai para além do capricho humano. Ela vai sim ao encontro da vontade de Deus em realizar sua grande obra missionária, chamando todos os povos, todas as nações, os gentios à fé em Cristo, para que também eles sejam abençoados, tais como foram os judeus, que são aqueles que receberam em primeiro plano a promessa de Deus em Abraão. Portanto, olhemos para o texto sagrado e realmente reconheçamos, de exclusivistas para inclusivistas, a igreja passa a ter então portas abertas para todas as nações, ainda que num primeiro momento ela surge em Jerusalém, porque é ali que inicia o ministério terreno de Jesus, mas como ele próprio disse, aqueles discípulos haveriam de pregar o evangelho do reino para todas as nações, a começar de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui estamos nós. Relativamente ao Oriente Médio, certamente nós somos para eles os confins da terra. O Evangelho realmente tem avançado dia a dia, segundo a vontade de Deus sobre as nações, e são muitos os que se convertem
ao Senhor Jesus Cristo pela ação da pregação, das missões e cooperando, como desde o princípio, com as missões, o Espírito Santo de Deus, a própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, o texto diz, como acabamos de fazer a leitura, eu apenas destaco os versos 12 e 13, que diz, também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. É uma afirmação a respeito de Jesus Cristo. E o verso 13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quem é rico de esperança não se abala na fé, ele não se detém no caminho, ele avança, ele marcha, ele vai rumo à concretização daquilo que ele aguarda, daquilo que ele espera em seu coração, encontrar-se com Jesus. Esta é a nossa esperança, esperança que nenhum crente jamais deixará de ter, ainda que no leito da morte ele expira o seu fôlego, a sua alma, em seu último instante, pensando em Cristo Jesus. Ali ele entrega a sua alma a Jesus, o Senhor da vida, o Deus da vida, e assim então é que a igreja cumpre o seu papel missionário, levando as pessoas de egoístas para altruístas, de exclusivistas para inclusivistas. A pessoa não mais consegue viver ilhada, sozinha, solitária. Eu vou usar um termo aqui agora, idiotizada. Ele deixa de ser idiota, de olhar somente para o seu umbigo e começa a olhar para o outro com um olhar de amor, misericórdia, solidariedade, fraternidade, de tudo aquilo que Jesus nos ensinou por seu ministério terreno. Servir, sendo o Senhor dos céus e da terra, fazendo-se homem, ele não veio para ser servido, veio para servir, e serviu plenamente, a ponto de nele, eu e você, termos vida eterna no seu nome, no nome de Jesus Cristo. Portanto, vamos para os versículos finais, versos 14 ao 19, que diz, versos 14 ao 19 de Romanos 15, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto vos escrevi, em parte ousadamente, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Cristo. Veja então, o encargo sagrado de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Versos 14 ao 19. Tendo, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão somente aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças, e até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Veja, Paulo, em sua consciência de ter o sagrado ministério de anunciar o Evangelho de Deus, ele tem em sua visão de campo anunciar este mesmo Evangelho por toda a parte, começando em Jerusalém, até ao extremo do continente asiático e adentrando a Europa, dizendo a respeito do Evangelho de Cristo, anunciando o Evangelho
de Cristo. Ele não foi fazer turismo. Ele realmente entregou totalmente a sua vida para anunciar, para pregar, para levar a mensagem da cruz aos povos que Deus lhe dirigiu. Então, nós pontuamos para os versos 14 ao 19, o Evangelho de Cristo, a razão do ministério e missão de Paulo? Não. Fora de Paulo, mas agora da igreja. Portanto, o Evangelho de Cristo, a razão do ministério e missão da igreja, um olhar para um mundo carente da mensagem de salvação. Um mundo carente da mensagem de salvação. Versos 14 ao 19. Como Paulo e seus companheiros realmente dedicaram grande parte de suas vidas ao sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus a todas aquelas nações. De maneira que, desdobrando-se historicamente sobre outros povos, chegou até nós. Não tem como nós perdermos este fio histórico que nos vincula à igreja primitiva. Não fosse a igreja primitiva, não fosse os apóstolos, não fosse o ministério de Paulo e seus companheiros, não fosse o Espírito Santo levando-os à direção certa, não estaríamos nós aqui agora com este livro sagrado em mãos, traduzido inclusive para o nosso idioma, uma vez que eu e você, penso, temos muitas dificuldades em entender o aramaico, em compreendermos a cultura hebraica, em compreendermos o grego, idiomas nos quais a Bíblia está escrita nos seus originais sagrados. Portanto, mais uma vez, os versos 14 ao 19, a razão do ministério e missão da igreja é exatamente o Evangelho de Cristo, a pregação do Evangelho. E para isto, nós realizamos cultos, reuniões de oração, para isto nós angariamos fundos, para isto nós somos dizimistas, para isto nós levantamos ofertas, para isto nós nos quedamos aos pés de Jesus, para que Ele faça de nós instrumentos vivos e ativos, que nós possamos dar complemento, podamos dar andamento ao que a igreja primitiva iniciou, tendo o mesmo olhar, um olhar para este mundo carente da mensagem de salvação. Agora, a nação que está mais destacada é o Afeganistão. Olhamos para ali e enxergamos quanta cegueira espiritual e quanta tristeza e morte por conta da cegueira espiritual, representada por uma ordem religiosa chamada Talibã, e que já fora deposto há algum tempo, no início dos anos 2000, e agora retorna com grande força para promover sua imposição em termos de intolerância e outras violências mais. Portanto, também ali, o que deve prevalecer para a cura é o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, o mundo precisa de um remédio, e não há remédio que o mundo mais rejeite, o Evangelho de Jesus Cristo, mas é o remédio que cura. É o remédio que transforma, é o remédio que faz do homem violento um novo homem, segundo o coração de Deus. Lembremos, irmãos, quando assim falamos, nós falamos com propriedade, nós falamos com quem vislumbra o que Deus fez com homens que eram extremamente violentos, como Paulo, antigamente Saulo. Antes de se tornar apóstolo, ele era perseguidor e assassino. Ele prendia os cristãos, amarrava para que fossem levados a Jerusalém e ali fossem sentenciados, a maioria à morte. É por isso que muitas vezes ele diz que o Evangelho é para a salvação dos pecadores, dos quais, segundo ele era o principal. E ele diz exatamente com estas palavras: porque eu persegui a igreja de Deus. E Deus transformou aquele homem violento num dos apóstolos mais lidos na história da cristandade. Inclusive suas cartas durante o ano são as mais utilizadas por todos os pastores,
Deus na pregação, na exortação, no consolo, em tudo aquilo que significa a edificação da igreja. Em outras palavras, como que Deus usou este homem pelo Espírito Santo de Deus para que ele fosse instrumento gracioso nas mãos daquele que tem o poder de transformar. Por isso o tema, o poder transformador do Evangelho e a obra missionária. Onde a obra missionária se realiza, ali nasce uma igreja, e a igreja, uma vez nascida pela conversão das pessoas, agora ela será doutrinada. Bendita a doutrina de Deus, bendita a instrução que vem de Deus, porque todas elas são justas e verdadeiras. Encerrando então, os versos 20 e 21 nos diz: esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. É uma paráfrase que Paulo faz pelo Espírito Santo de Isaías 52:15, que eu lerei. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, por causa de Jesus. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Palavras proféticas em Isaías, palavras realizadoras em Paulo. Ele confirma o que o profeta disse, não com palavras, mas com a obra missionária. Os gentios que nunca ouviram falar de Jesus, agora ouviram, creram e contemplaram a Cristo pela fé, porque é assim que hoje eu e você contemplamos a Cristo Jesus, pela fé. Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é Deus verdadeiro, Ele é Deus conosco, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o consolador, Ele é a nossa vida, Ele é tudo para nós. Nós não o vimos fisicamente, mas todos os dias falamos com Ele. Ele vive, Ele reina, Ele é o Senhor. Que Deus nos abençoe, que também nós continuemos a pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado. O que significa isso? Não vamos converter quem já é convertido. Nós não vamos trazer para a igreja aqueles que pertencem a outras igrejas. Como diz um certo jargão, não vamos pescar em aquário. Não vamos trazer crentes de outras igrejas fortalecendo esta e enfraquecendo aquelas. Não, vamos a campo, vamos levar o Evangelho da salvação aos que estão perto de nós, concomitantemente também aos que estão distantes, amparando as missões, com orações, com as nossas ofertas e com a nossa vida consagrada ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Que Deus nos abençoe assim. Amém. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Enfermo, quase moribundo, vamos irmãos levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos irmãos contar que esse dom é verdadeiro. Vamos irmãos pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos nesse grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sem
mostrando alento, se cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal que encanta, expandindo graça e luz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, que conhece os escolhidos seus. Cheia de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Oremos. Pai amado, nós queremos nos colocar diante de Ti como instrumentos, ó Deus, da Tua graça, da forma como o Senhor usou o apóstolo Paulo de maneira tão graciosa e também tão grandiosa, não somente a ele, mas seus companheiros, Barnabé, Silas, Lucas. Ó Deus, foram tantos os nomes ali que ele faz um elenco, aqui mesmo no livro de Romanos, bem como também no livro de Atos. Muitos irmãos o Senhor levantou para que se agregassem a Ele, dando apoio, e Ele pôde, ó Deus, no poder do Teu Espírito Santo, passar por todas as tribulações e deixar um legado, deixar, ó Deus, um exemplo de vida, de consagração e de visão missionária, que jamais percamos, ó Deus, esta visão, para que não sejamos achados diante de Ti míopes, como quem não enxerga distante, como quem não enxerga além. Dá-nos, ó Deus, esta visão ampla do Teu reino sobre a face da terra. Dá-nos, ó Pai, esta visão ampla da necessidade da pregação, da mensagem de salvação para as nações hoje, porque é urgente. Assim, ó Pai, envolva esta igreja, envolva cada vez mais o Teu pequenino rebanho nesta ação tão benfazeja, tão poderosa, porque é pelo poder do Evangelho, que é o Teu poder na vida de todo aquele que crê. Ajuda-nos, ó Deus, a andar diante de Ti como ovelhas que têm pastor, porque Jesus é o nosso supremo pastor. Glorifica o Teu nome em nós e ajuda-nos, ó Deus, para que nós também tenhamos um coração grato diante de Ti e glorifiquemos o Senhor por intermédio da nossa vida e sempre levando nos lábios esta palavra abençoadora, esta palavra, ó Deus, de evangelização, levando as pessoas ao encontro da luz, para que sejam elas libertadas das trevas, da morte, da doença, do mal. Ó Deus, dos laços do diabo. Governa, ó Deus, sobre nós, dia a dia, e leva-nos, ó Deus, ao cumprimento da Tua vontade. Abençoa o nosso país, tenha misericórdia da nossa pátria, agora adentrando, ó Deus, ao mês de setembro, em que comemoramos também aqui no Brasil o mês da pátria. Tenha misericórdia do nosso país, que está em convulsão social. Tenha misericórdia, Deus, dos que estão passando literalmente fome física e fome espiritual. Ó Deus, faça da Tua igreja um povo preparado, ágil, hábil e sábio. Em nome de Jesus clamamos estas bênçãos. Abençoa, Deus, a igreja local, os jovens, adolescentes, as crianças, os idosos. Abençoa o Teu rebanho,
Guarda-nos debaixo das tuas potentes mãos. Rogamos a Deus estas bênçãos, em nome e por amor de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Redentor. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui e de todo lugar, agora e sempre. Amém.